concessionária Chevrolet para Bauru e região. Acesse já amantinechevrolet.com.br. Viticas Pizzaria, a melhor pizza da vida. Faça seu pedido pelo site viticaspizzaria.com.br. Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de 2,5 milhões de reais em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Bateu aquela fome? Acesse viticaspizzaria.com.br e faça seu pedido. Experimente nossas pizzas incríveis e sabores exclusivos que só a Viticas oferece. Estamos na Duque de Caxias, quadra 23, com espaço para toda a família. Na Getúlio Vargas, quadra 23, delivery e consumo no local. Inaugurando nossa terceira unidade na Avenida José Vitório Dota, 450, loja 10. Venha nos prestigiar em uma das unidades ou peça online em viticaspizzaria.com.br. Fome de pizza? Viticas, a melhor pizza da vida. Tempo e temperatura. Nesse momento, na cidade de Bauru, a temperatura registrada é de 21 graus e a umidade relativa do ar é de 95%. Para amanhã, na cidade, tem previsão de pancadas de chuva no decorrer do dia, com mínima de 20 e máxima de 31 graus. 96. Planeta Economia, com Reinaldo Caféu. Oferecimento Bauru Shopping, o melhor e mais completo de Bauru e região. Bom, muita gente aí de olho na renda fixa e tem sido cada vez mais convidativa, né? Imagina você ganhar até 10 pontos percentuais acima da inflação. E é isso que algumas modalidades de renda fixa estão prometendo. Então, primeira questão. A caderneta de poupança pode ser uma fase da sua vida para você ter aquela coisa mais fácil, né? Guardar um dinheiro pequeno. Mas, quando você começa a ter mais recursos, você tem que olhar outras opções. Você tem a LCA, a LCI, que alguns bancos estão ofertando em 90% do CDI. Nós estamos falando aí de algo acima de 10% ao ano e não tem imposto de renda, então é uma boa alternativa. Nós estamos falando de Tesouro Direto, que mesmo com o imposto de renda, que é 22,5% até 6 meses, 20% de 6 meses a 12, depois ele cai para 17,5% de 1 ano até 2 anos, e cai 15% para aplicações acima de 2 anos, mesmo com esse imposto de renda, ainda assim o rendimento é muito superior à caderneta de poupança. Chega a ter 3 a 4 pontos percentuais a mais num ano, o que é bastante expressivo. Então, o Tesouro Direto também é uma boa. E fora os fundos de renda fixa, né, que o próprio banco oferece. Por exemplo, tem bancos que oferecem 100% do CDI, nós estamos falando aí de juros acima de 12%, ao ano, e pode se aproximar de 13%, que são resgatáveis diariamente. Ou seja, você nem precisa deixar o seu dinheiro em conta corrente, você já dá um comando e se precisar sacar, você já saca imediatamente. Ou seja, se você não cuidar do teu dinheiro, ninguém vai cuidar para você. Então, primeiro, um esforço para começar a guardar. Comece com pouco e pode ser, como eu coloquei, um primeiro abrigo a caderneta de poupança. Depois, com um volume um pouquinho maior, pense nas outras opções de renda fixa ofertadas no mercado. É isso. Gostou desse comentário? Então dá um pulinho no meu canal no YouTube, Reinaldo Caféu Soluções de Gestão. Eu tenho vários vídeos sobre economia e finanças. Claro, faça assinatura também do canal. Viu só? O planeta nos gira em torno da economia? Gira sim. Quer saber mais sobre economia e finanças? Acompanhe o Planeta Economia. Faça parte do nosso planeta. Você ouviu Planeta Economia, com Reinaldo Caféu. Oferecimento Bauru Shopping, o melhor e mais completo de Bauru e região. Esporte e informação, de segunda a sexta às 3 da tarde, 2 a mais. Oferecimento Dona Baunilha, a felicidade mora aqui. Bauru Fórmulas, uma farmácia completa para você, sua família e seus pets. Érico Automóveis, desde 2000 transformando seu sonho ao motor em realidade. Comida de Boteco, uma porção de motivos para você estar aqui.
Chegou em Bauru a Ótica Zeiss Vision Center com a promoção Uma Zeiss Vale Mais. Na compra de um par de lentes, você ganha o segundo. É isso mesmo, a melhor tecnologia em lentes com segundo par gratuito. Visite a Ótica Zeiss e aproveite. Avenida Comendador José da Silva Marta, 28, em frente ao Santuário Nossa Senhora de Fátima. Telefone WhatsApp 32230506. Zeiss Vision Center Bauru. Mais que uma ótica, uma Zeiss Vision Center. 96 mais saúde. Oferecimento Sicredi, é ter com quem contar. Em Bauru, conte com 5 agências, aplicativo e todos os nossos canais. Abra já sua conta. E Zeiss Vision Center Bauru, mais que uma ótica, uma Zeiss Vision Center. Começa agora, 96 mais saúde. Informações e dicas sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Olá, você que sintoniza aqui a 96 FM, muito prazer, eu sou o Dr. Renato Germano, médico oftalmologista, está no ar mais uma edição do 96 mais saúde. Já estamos ao vivo em 96.9 no seu rádio e pelas plataformas sociais do Facebook e YouTube da 96 FM do Jornal da Cidade. Contamos com a participação de vocês através do WhatsApp da rádio, o número é 991239696 e também pelas redes sociais, onde você pode interagir com o nosso convidado e fazer suas perguntas. Lembrando que o programa é retransmitido domingo às 7 horas da manhã na programação da 96 FM e também fica salvo no nosso canal do Spotify, que é o 96 mais saúde. E no programa de hoje contamos com a participação do médico cirurgião oncológico, o Dr. Leonardo Castaldi Ribeiro. Vamos falar sobre um tema de extrema importância para a saúde e qualidade de vida de milhares de pessoas, que é a cirurgia oncológica. Quando falamos em câncer, muitas vezes pensamos em tratamentos como quimioterapia e radioterapia, mas a cirurgia continua sendo uma das principais formas de combate à doença, seja para a remoção do tumor ou para melhorar o prognóstico e a sobrevida dos pacientes. Com os avanços da medicina, novas técnicas cirúrgicas vêm tornando os procedimentos mais seguros, menos invasivos e mais eficazes, proporcionando melhores resultados e uma recuperação mais rápida. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o Brasil deve registrar cerca de 700 mil novos casos de câncer por ano entre 2023 e 2025, sendo que muitos desses pacientes necessitarão de intervenção cirúrgica. Mundialmente, o câncer é uma das principais causas de morte e a cirurgia continua sendo a forma mais eficaz de tratamento para tumores sólidos em estágios iniciais ou localmente avançados. Além disso, discutiremos a importância do diagnóstico precoce, que pode aumentar as chances de cura, e como os avanços em técnicas minimamente invasivas, como a cirurgia robótica, têm revolucionado o atendimento aos pacientes. Para conversar com a gente sobre todos esses assuntos, nós convidamos o Dr. Leonardo para o 96 mais saúde de hoje. O Dr. Leonardo Ribeiro é médico formado na Universidade Federal de São Carlos, fez cirurgia geral pela Unesp de Botucatu, cirurgia oncológica pelo AC Camargo Cancer Center e fez cirurgia robótica pelo Instituto Falck. Atualmente ele trabalha como cirurgião oncológico do Hospital Estadual de Bauru e da Unimed e atende no Centro de Diagnóstico da Unimed. Dr. Leonardo, seja muito bem-vindo ao 96 mais saúde. Opa, boa noite, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje, falando desse tema tão em voga, com tantas celebridades e pessoas apresentando os tumores aí. A gente trazer um pouco mais de informação para todo mundo e podemos ajudar um pouco mais as pessoas aí nessa especialidade que ainda não é tão conhecida como cirurgia oncológica, mas todo mundo conhece o câncer, né? Perfeito, é isso aí. A gente fica muito feliz aqui com a sua participação e é o que você falou, realmente não é uma área tão, pelo menos não tão divulgada. Inclusive você é o primeiro aqui que vem falar sobre essa especialidade aqui no programa, então seja bem-vindo. Eu convido vocês a participarem do programa. Hoje nós vamos fazer o sorteio de 2 pizzas da Pizzaria Montazoli. Vai ser uma pizza para cada sorteado, e para participar do sorteio nós vamos fazer ao final do programa. É só mandar o seu nome e uma pergunta para o 991239696 ou pelas redes sociais. O Dr. Leonardo vai responder aqui ao vivo e você vai estar concorrendo ao sorteio dessa pizza ao final do programa, tá? Então vamos lá, Leonardo, começando, né, esse assunto tão interessante, eu queria que você falasse um pouquinho da epidemiologia do câncer. Por exemplo, a incidência tem aumentado realmente nos últimos anos? Sim, a incidência tem aumentado. Hoje, como você disse, são esperados aproximadamente 700 mil casos só em 2025, né? No final desse ano, o INCA ele acaba
ajustando essa expectativa, né, de número de casos para o próximo triênio, que vai ser 2026 ou 2029, mas por enquanto são esperados 700 mil casos. Então, e aumento de alguns casos, alguns tumores e alguns outros diminuindo, principalmente o tumor de cólon, né, hoje é a segunda causa de câncer, tanto em homens como em mulheres. Então, talvez por hábitos de vida nossos, a expectativa de vida aumentando, isso tenha feito com que a incidência, né, o número de casos novos tenham aumentado muito. Muito bem. E desses câncer, eu queria que você falasse assim, quais são os mais comuns, tanto em homens quanto em mulheres, e quais que mais precisam de cirurgia, que é a sua área? Então, assim, o câncer mais comum que tem é o câncer de pele, né? Lembrando que a pele é o nosso maior órgão, né? Então, assim, e está muito relacionado à fotoexposição. Tirando o câncer de pele, daí em homens nós temos o câncer de próstata como primeira opção e o câncer de estômago, o câncer de cólon como a segunda. Já em mulheres, o câncer de mama ainda continua sendo a primeira, primeiro tipo de câncer, e em segundo lugar também o câncer de cólon. Daí depois disso nós temos câncer de estômago, pâncreas e alguns outros subtipos, como câncer de ovário, câncer de colo de útero. Daí tem uma incidência um pouco menor, mas todos eles estão entre os 10 primeiros aí. Perfeito. Por exemplo, você é um cirurgião oncológico, mas nós sabemos que existem outros cirurgiões também que fazem cirurgias para tratamento de câncer. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais da sua especialidade. O que faz o cirurgião oncológico, assim, obviamente a cirurgia, mas que outras variantes ou especificações que fazem você ser um cirurgião oncológico, e qual a diferença em relação a outros especialistas que também tratam câncer? Acho que a grande diferença do cirurgião oncológico para as outras especialidades é que a minha formação foi única e exclusivamente em câncer, né? Então, você pegando os gastrocirurgiões, coloproctologistas, são pessoas excelentes, sabem operar, mas a formação deles também teve as doenças benignas. Então, durante a minha formação, além de aprender um pouco como operar, aprendi também as indicações de quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, as outras terapias. Tanto que o cirurgião oncológico, pelo menos na instituição que eu me formei, que foi a C. Camargo, é considerado aquele que ajuda no caminho do paciente oncológico, ou seja, vai indicar a melhor fase da quimioterapia, da radioterapia. Lembrando que hoje tudo isso é feito de forma multidisciplinar, ou seja, são reuniões em que a gente conversa com o radioterapeuta, oncologista clínico, para decidir o que é melhor para cada paciente, para dar o tratamento personalizado. Porque sabemos hoje que cada paciente é individual, né? Então tem também um tratamento individualizado para cada um. Então essa que eu acho que é a grande diferença da especialidade da cirurgia oncológica referente às outras especialidades. É essa formação de saber como caminhar o paciente durante todo o seu tratamento, desde o diagnóstico até o segmento e a cura. Muito bem. E como que a cirurgia oncológica ela se integra com outras formas de tratamento? Por exemplo, quimioterapia e a radioterapia? A cirurgia oncológica, só uma estatística aqui, 80% dos pacientes com câncer vão precisar de cirurgia oncológica em algum momento. Quanto? 80%? 80%. Precisa, tá, em algum momento. Seja ele uma cirurgia oncológica no intuito curativo ou intuito paliativo, tá? Então, a cirurgia oncológica com a quimioterapia e a radioterapia, são as outras duas modalidades de tratamento, né? Quando eu falo quimioterapia, também tem que colocar aqui imunoterapia e terapia-alvos, tá? São aquelas terapias sistêmicas, vamos pôr nesse conjunto. A cirurgia oncológica ela vai atuar no sentido de em que momento a gente vai fazer. Existem tumores que primeiro a gente prefere começar com a cirurgia e depois com a quimio ou a radioterapia, e tumores que vão ser o inverso. Isso vai depender do tipo de tumor que você tem, para a gente poder definir isso em conjunto com as outras especialidades. Muito bem. Falando agora sobre a cirurgia oncológica mesmo, quais são os avanços mais recentes na cirurgia oncológica que melhoraram o prognóstico dos pacientes? Quer dizer, aquelas modificações na técnica que tem feito realmente melhora do resultado. Já há algum tempo, né, a cirurgia oncológica tem algumas definições, alguns dogmas dentro da especialidade, né? Que sempre foi a linfadenectomia, né? Que é retirar de todos os linfonodos e uma margem de segurança. Então isso acaba não mudando. O que vem mudando nos últimos anos, a gente vem percebendo que aquela radicalidade da antiguidade não precisa mais. Então as cirurgias estão ficando um pouco mais concisas e menores. E, associado a isso, as terapias novas de minimamente invasiva, tanto a videolaparoscopia e, mais recentemente, a cirurgia robótica, né? Que foi um avanço, assim, que
para o paciente, na recuperação do paciente, ajudou muito. Perfeito. A cirurgia robótica, acho que depois a gente vai entrar um pouquinho mais aprofundado nesse assunto, que eu acho que é interessante a população realmente saber que isso já existe, que isso já está sendo feito, inclusive em Bauru, né? Antes de chegar nesse assunto específico, né, vamos falar sobre, no geral, da cirurgia ainda, como que é essa decisão sobre a necessidade de cirurgia num paciente com câncer? Porque não são todos que têm indicação. Inclusive, a gente até estava falando que às vezes é mais difícil você contraindicar do que indicar. Então, falar um pouquinho disso, dessa questão da indicação. A indicação do tratamento do câncer vai depender muito do estadiamento, né? Ou seja, que fase que o câncer está. Normalmente, cânceres mais iniciais, né, o que a gente chama de estádio 1 e 2, esses tumores a gente opta por iniciar por tratamento cirúrgico, tá? Então, a cirurgia, logicamente, vai depender do tipo de tumor, mas a cirurgia. Estadios mais avançados, que a gente fala estadio 3, 4, a gente opta, às vezes, por iniciar por quimioterapia. A quimioterapia hoje, né, a oncologia clínica, a terapia sistêmica, a gente tem demonstrado por diversos estudos que você fazer a terapia sistêmica antes de um procedimento cirúrgico, o paciente tem uma melhor tolerância. Ou seja, ele consegue fazer todo o tratamento com o remédio antes de fazer a cirurgia. Enquanto pacientes que fazem isso depois da cirurgia, por causa da própria morbidade da cirurgia, ou seja, das consequências da cirurgia, nem todos eles conseguem terminar todo o ciclo de quimioterapia. Então, hoje, cada vez mais a gente tem trazido essa quimioterapia para uma quimioterapia que a gente chama de neoadjuvante, antes do tratamento cirúrgico. Isso tem melhorado o prognóstico, a tolerância dos pacientes e os resultados a curto e longo prazo. Muito bem, vamos começar aqui as perguntas e a participação dos nossos ouvintes. A primeira pergunta do Carlos. O aumento do número de pessoas com câncer se dá em razão da alimentação que temos hoje em dia? Muita coisa processada, etc. Tem algum estudo que indica isso? Sim, a gente sabe que os alimentos processados, ultraprocessados, eles têm aumento do risco de câncer, principalmente os cânceres do trato gastrointestinal, tá? Então, tanto que as recomendações para prevenção do câncer, assim como outras patologias, né? A gente pode até falar das doenças cardiovasculares, alimentação saudável, atividade física, não fumar e não beber bebida alcoólica. Então, são as 4 principais alicerces, né, hoje, dentro da prevenção do câncer. Tá? Eu ia te perguntar, aproveitando essa pergunta dele, para você falar realmente dos fatores de risco. Você já falou de alguns, né? Mas quais são os fatores de risco para o desenvolvimento dos principais tipos de câncer? Quer dizer, aquilo que a gente tem que ter na cabeça para tentar evitar. Então, alimentação, né? Como eu já disse, alimentação, sedentarismo, tabagismo e etilismo são os 4 principais. Além desses, nós temos alguns outros tumores que são relacionados a sexo e idade, né? Mas isso daí não temos como mudar. E doenças genéticas, tá? Então, famílias que têm muitos casos de câncer, essas famílias têm que ser investigadas, porque pode ser que tem algum gene, alguma coisa, né, dentro da família, alguma alteração dentro dessa família que possa promover o câncer. Então, a gente faz uma prevenção mais adequada. Às vezes, antigamente, esse uso excessivo de hormônios, principalmente no femininos, também era um fator de risco. Hoje, as pílulas já não tem tanto hormônio, né, já melhoraram muito. Esses são os principais. Obesidade também está relacionado ao sedentarismo e a própria má alimentação. Vamos pegar, por exemplo, obesidade, sedentarismo, que a gente sabe que ainda é muito comum na população. Eles são fatores de risco para quais tipos de câncer específicos? Específicos. Então, a obesidade e sedentarismo são fatores de risco para câncer do estômago, câncer de pâncreas, câncer do intestino, que é o segundo câncer mais comum, o tabagismo relacionado a câncer de pulmão, né, ainda é uma grande causa de morte dentro dos pacientes oncológicos, câncer da boca. Então, a obesidade também é fator de risco para alguns cânceres urológicos. Então, são esses os principais. Perfeito. Então, aí temos que ficar atento a isso, né? Que são coisas que é possível o controle, né? Pelo menos tentar melhorar isso, né? Com as mudanças dos hábitos de vida, a gente pode, né? A gente vê hoje uma epidemia da obesidade dentro do mundo, né? Tanto que todas as medicações novas que estão surgindo aí, Ozempic e seus derivados, né? Então, surgiram no intuito de melhorar isso. Vamos ver como vai ser esse ano, né? Os próximos anos com essas novas medicações aí, para ver se melhora essa parte. Muito bem. Agora a próxima participação aqui do Luiz Fernando. Quais os benefícios da cirurgia robótica frente às cirurgias tradicionais abertas?
Especificamente para a oncologia, não há um aumento do benefício, tá? De sobrevida do paciente, alteração da parte oncológica, até porque se houvesse um prejuízo, a gente poderia usar. A cirurgia robótica, no sentido para as outras cirurgias, ela melhora muito a recuperação do paciente. Então, o paciente tem menos dor, tem menos sangramento. A cirurgia é mais precisa porque o robô ele refina o movimento do cirurgião, tá? Além disso, menos anestesia, menos tempo de internação hospitalar, recuperação mais precoce, retorno às atividades mais precoce. Se há necessidade de fazer algum tratamento depois, isso também é mais precoce. Então, a vantagem da cirurgia robótica está relacionada à sua recuperação do pós-operatório do paciente. Excelente. Quer dizer, o resultado final não tem diferença, é o mesmo. É o mesmo. Mas você vai ter mais conforto na recuperação pós-operatória. Muito mais. Assim, os pacientes se recuperam muito melhor. Tá. A próxima pergunta aqui é a participação da Letícia. Ela faz essa pergunta novamente, né? As principais vantagens, isso você já falou, mas ela também pergunta desvantagens da cirurgia robótica em comparação com a tradicional, se há alguma desvantagem, e quais são as condições médicas mais comuns que podem ser tratadas com sucesso utilizando essa tecnologia. Tá. A principal desvantagem hoje da cirurgia robótica, ela não tem cobertura pelos planos, tá? É a única, acho que, desvantagem. Ela não está no rol da ANS, então nenhum plano é obrigado a cobrir a cirurgia robótica. A indicação, praticamente todos os tumores são indicados, tá? Não tem uma contraindicação. Hoje, conforme a técnica está melhorando, e ela vem melhorando constantemente, as melhores técnicas, cirurgias que antes não poderiam ser feitas, hoje estão sendo feitas e com um grau de sucesso muito elevado e com uma recuperação muito melhor do paciente. Então, não existe uma contraindicação absoluta, a menos que seja algum tumor que não possa ser tratado por cirurgia robótica. A gente estava conversando fora do ar, né? Por exemplo, os tumores de apêndice, em alguns casos não podem ser tratados, tá? Os tumores muito avançados ou muito espalhados dentro da barriga, também não pode. Tá? Uma limitação da própria plataforma. Perfeito. Participação aqui da Cibele. Gostaria de saber se há avanços promissores para a cura de tipos específicos de câncer. Existem pesquisas, sim, já tentando a cura, né, principalmente com terapias genéticas, tá? Recentemente saiu aquela Ticarcel, que é para tumores hematológicos. Existem hoje pesquisas tentando associar o vírus a um vírus com a célula tumoral do paciente e formar uma resposta imune, mas ainda está em pesquisa. Então, assim, a curto prazo não tem nada definitivo, né? Existem tumores hoje muito preveníveis, né? Como o câncer de colo de útero, com a vacinação do HPV e o uso de Papa Nicolau. Eles são bem preveníveis, mas ainda falta um pouco de acesso a toda a população para isso, né? Uma opção de tratamento, uma terapêutica diferente que eu gostei, que eu achei interessante, foi que a gente conversou aqui antes também, que você comentou daquela questão da quimioterapia intraoperatória. Fala um pouquinho dessa, acho que talvez seja um avanço no tratamento. Sim, ela não é recente, ela existe desde a década de 80 ali, mais ou menos, tá? Foi o professor Sugarback dos Estados Unidos que inventou essa técnica. Ela é utilizada muito, ela tem uma indicação muito grande para tumores de apêndice, tá? De baixo grau, pseudomixoma e mesotelioma peritoneal. Essa técnica consiste, né, que a gente chama de HIPEC, na realização de retirada de todo o tumor da barriga do paciente e a introdução de quimioterapia quente dentro da barriga do paciente. Com isso, a gente consegue dar uma dose de quimioterapia até 200 vezes maior do que a gente daria no endovenoso, né, pela veia. Isso mata aquelas pequenas células que estão ali dentro. Não é todo o tumor que tem sua indicação, mas a principal é o tumor de apêndice, né, o pseudomixoma peritoneal e mesotelioma. Podemos utilizar para alguns tipos de tumores de câncer de ovário e câncer de estômago, também tem as suas indicações. Bacana, achei bem interessante isso. A participação da Fernanda. Todos os tipos de câncer podem ser operados por cirurgia robótica? Todos. A exceção são os cânceres hematológicos, né? Mas todos da parte do abdômen, sim, o pulmão também, tá? Também pode ser operado. Câncer de esôfago. Existem pessoas hoje fazendo câncer de orofaringe, né? De garganta, operando alguns tipos de tumores. Mas de barriga todos podem. Câncer de estômago, fígado, vias biliares, pâncreas, né? Todos eles podem ser operados. Muito bem. Participação agora aqui da Andrea. Em relação ao câncer gástrico,
A cirurgia é feita como uma técnica de bariátrica sleeve? Depende do câncer, tá? Então, cânceres que estão mais longe, distais, que a gente fala, perto do piloro, que é a transição entre o estômago e o intestino fino, esses tumores podem sim ser realizados uma cirurgia mais, que a gente chama de gastrectomia subtotal, retirada de parte do estômago. Cânceres mais proximais, perto do esôfago, aí esses tumores não, eles são tratados com a retirada total. A técnica poderia ser semelhante a um sleeve, não ao sleeve, né? O que a gente chama mais o bypass seria parecido, tá? Do que o sleeve, propriamente dito. Interessante, muito bom. Estamos aqui hoje no 96 Mais Saúde recebendo o Dr. Leonardo Ribeiro, ele que é cirurgião oncológico, então mandem suas perguntas, ele está respondendo aqui ao vivo para o 991239696 ou pelas redes sociais da 96 FM e do Jornal da Cidade. E lembrando que hoje nós vamos sortear aqui 2 pizzas da Pizzaria Montazoli. Para participar do sorteio é só mandar sua pergunta e o seu nome para o 991239696. E agora tem uma pergunta aqui de um grande amigo meu, Neto. Um abraço, viu, Neto? Ele pergunta o seguinte: sobre um paciente que já teve um tumor na garganta, já tratado e curado com radioterapia. Após 3 anos, diagnosticado novamente com um tumor no sistema digestivo. Tem alguma ligação com o primeiro? Com essa nova situação, esse tumor pode ser mais agressivo devido ao corpo já ter sido tratado com radioterapia antigamente, deixando assim um corpo com uma memória no sistema imunológico? Pode ter relação sim, tá? Tem que saber agora o nome e sobrenome dos tumores para saber se eles são iguais ou não. Hoje a gente tem visto um aumento do número de pacientes com 2 tumores. Porque você trata um, cura daquele, daí você, graças a Deus, hoje vive bastante, né? Por causa da cura, e acaba surgindo um segundo totalmente diferente, tá? Com relação à segunda parte da pergunta, que é se existe algum resquício, existe a dose máxima de radioterapia que a gente pode receber durante a vida, tá? Então, essa parte, provavelmente, ele não vai poder receber uma segunda dose de radioterapia. Isso tem que ser avaliado caso a caso, mas normalmente ele acaba não recebendo. Mas o tratamento, uma memória imunológica, não tem, tá? Então tem que ser visto qual que é o tumor agora para saber que tipo de tratamento exatamente vai estar. E o tratamento, nesse segundo momento, vai depender do nome e sobrenome desse tumor, né? Então podendo ser químio, cirurgia. Então, por ele ter feito já uma radioterapia prévia, se ele não atingiu a dose máxima, ele pode ser feito uma nova radioterapia com o mesmo padrão de resposta. Não vai responder menos dessa vez. Não pode ver, é isso mesmo. Pode fazer uma nova radioterapia sem problema nenhum. Perfeito. Muito bom, Neto. Obrigado pela participação. Um abraço aí para você, viu? Agora, o Rafael. A minha dúvida é que, assim como a atriz Angelina Jolie fez um procedimento cirúrgico para evitar câncer de mama, tem algo equivalente para o homem contra o câncer de próstata? A questão da Angelina Jolie foi que ela tinha uma mutação no gene BRCA, tá? Que é um gene que ele faz o reparo do DNA. Então, todo dia a gente tem célula, o nosso DNA está sendo reparado, que às vezes ela tem algum erro. E esse tumor dela, essa alteração genética dela, realmente tinha causado tumores tanto de mama como do ovário. Para o homem não tem um gene específico assim, né? A gente pode ter tem que fazer a pesquisa no homem, tá? Mas fala que tem uma cirurgia profilática para o homem, para a próstata, não, isso não tem indicação hoje, tá? É menos invasivo para uma pessoa fazer o acompanhamento e seguimento. E se surgir o câncer de próstata, tratar, que hoje o tratamento, principalmente com a cirurgia robótica, ela ficou um tratamento muito bom, né? Em termos de resposta, do que fazer a cirurgia profilática para esse paciente por causa de todas as morbidades que pode ter, né? Impotência sexual, disfunção erétil, né? Alteração na ejaculação, alterações urinárias. Então, o risco da cirurgia acaba sendo maior do que fazer o segmento mais de perto para esses pacientes. Muito bem. Participação do Caio. Qual foi o país pioneiro na cirurgia robótica? Foi os Estados Unidos. Começou lá, né? Começou lá. A cirurgia robótica... Agora, Rogério. A cirurgia robótica tem 100% de acerto ou tem seus riscos? Toda cirurgia tem seu risco, né? Umas maiores, outras menores, mas a gente sabe hoje que a taxa de conversão, por exemplo, ou seja, a quantos pacientes a gente começa por cirurgia robótica e termina por cirurgia aberta, em comparação à cirurgia videolaparoscópica, é muito menor, tá? Então, a gente sabe que a precisão da cirurgia robótica, nesses casos, é muito maior. A transição, né? A conversão da cirurgia robótica para a cirurgia aberta é muito baixa hoje.
tá? É só um caso que houve alguma complicação no intraoperatório, pelo tumor ser mais extenso, ou estava aderido, por exemplo, a um grande vaso, ou que não apareceu no exame pré-operatório. Então, mais nesse sentido. Mas... Excelente. Vamos lá. Participação, é muita participação hoje aqui, hein? É muito bom isso. É, bacana. Agora o Marcelo. Como faz para prevenir câncer de intestino? Câncer de intestino. Atividade física, boa alimentação, tá? Então, tem uma alimentação rica em proteínas, verduras, frutas, baixa ingesta de alimentos processados e ultraprocessados, evitar tabagismo, evitar o sedentarismo, obesidade, fazer um bom hábito de vida. Bom hábito de vida, perfeito. Tá. A participação do Paulo, o sexo anal corre o risco de ter câncer de próstata? Não. Não tem relação. Não tem relação com câncer de próstata, mas tem relação com câncer de canal anal. Tá? Lembrando que o câncer de canal anal também existe, principalmente é o subtipo espinocelular, que é relacionado ao HPV. O HPV, um vírus que está nos órgãos genitais e pode ser transmitido durante o ato sexual, independente do usar camisinha. Tá? Muito bom. Vamos lá. Agora o Márcio. Fiz uma citorredução no peritônio numa Secamargo para mesotelioma papilífero bem diferenciado há 6 anos. Em Bauru faz esse tipo de cirurgia atualmente? Sim, eu comecei a fazer ano passado aqui. Muito bom. Fala um pouquinho dessa citorredução no peritônio. O que é esse procedimento? Citorredução no peritônio é você tirar todos os focos, né? Você tira o peritônio, que é uma camada, uma membrana que envolve todo o intestino. Então você tira toda essa membrana, fica sem peritônio, isso não tem nenhum problema para ninguém, como você pode ver, o Márcio está aí depois de 6 anos. Então você tira toda essa membrana e todos os focos de tumores, tá? Então se tiver algum comprometimento do estômago, você pode tirar o estômago, o intestino e assim por diante. Obviamente existe um limite que a gente pode fazer a cirurgia, né? A gente não pode tirar todo o intestino, né? Pode tirar alguns segmentos. E tirando tudo isso, faz a quimioterapia intraoperatória e o paciente depois de 6 anos, graças a Deus, está bem aí. Bacana, muito bom. Então aí Bauru já faz, né? Sim. Participação aqui da Lilian. Qual área que a cirurgia robótica ainda não atua? Qual área que a cirurgia robótica não atua? Olha, dentro da oncologia, eu acho que falando assim, que eu não opero, tá? Mas sistema nervoso central, então neurocirurgia, e falando em cirurgia oncológica especificamente, cirurgias ortopédicas, tá? Então cânceres osteomusculares, sarcomas também não. Agora o resto praticamente todos os tumores, dependendo da fase, né? Como eu disse, pode participar sim. Tá. Agora a participação aqui da Elaine. Fiz um exame genético e deu positivo para o BRCA2, que é o que você comentou da Angelina Jolie, né? Isso. Minha mãe teve câncer de mama aos 36 anos e minha irmã câncer de ovário aos 42. Fiz histerectomia e acompanho as mamas. A cirurgia de retirada das mamas é uma indicação? Sim, normalmente é indicado ali a partir dos 40 anos, tá? Ou antes, dependendo dos casos da família e da própria ansiedade do paciente, tá? Hoje, não sei se mudou, mas a mastologia não é uma área que eu atuo diariamente, mas antes era entre 40 e 45 anos a gente fazia a cirurgia de redução de risco de mamas, tá? Então, que é a adenomastectomia, que é retirada de todas as mamas com reconstrução no mesmo ato. Vamos lá, agora a participação do Caio. Doutor, você acha que o nosso país deveria intensificar a campanha do câncer da próstata, assim como é feito com o câncer de mama? A gente já tem o Novembro Azul, né? Então, seja bem... eu acho que é bem orientado, sim. A questão da próstata, eu acho que é um câncer que já está bem orientado, assim. Eu acho que talvez falta um pouco mais de acesso para pessoas, principalmente a gente falando em SUS, né? Mas eu acho que a gente tem que manter sempre a vigilância, né? Não pode deixar esse tumor se perder aí durante o ano, né? Não é só por causa que é no novembro, né? Tem que ser o ano inteiro, passar com o seu médico, ser examinado. A gente tem falado de vários tipos de câncer aqui, né? Que você trata vários tipos, principalmente os da a parede abdominal, do abdômen em si, né? Mas eu acho que um dado importante, para a gente não ser tão específico, mas generalizar, quando que se deve suspeitar de câncer, né? Quer dizer, quais são os sinais e sintomas
que os pacientes ou os parentes devem ficar atentos e falar, poxa, talvez aqui tem alguma coisa, eu preciso investigar? Qualquer alteração persistente, né? Então, por exemplo, você teve uma alteração... Vamos falar do câncer do intestino, que eu acho que é um pouco mais fácil de as pessoas entenderem. Quando você tem uma alteração do seu hábito intestinal, não relacionada à comida, você era, por exemplo, constipado e começou a ter um hábito diário agora, ter sangue nas fezes, ou as fezes alteraram, teve muco, elas ficaram mais afiladas, teve mais dificuldade... náuseas, vômitos, perda de peso, perda do apetite, sem algum fator que possa justificar, fraqueza, sintomas inespecíficos, assim, fadiga, que é aquele cansaço. Acho que todos esses sintomas são sintomas inespecíficos, né? Podem ter relação a várias doenças, mas que são sintomas que podem sugerir um câncer. Então, se você tiver esses sintomas, passa por uma avaliação, uma investigação, para saber quais exames você deve fazer, tá? Nódulos, alteração em pintas na pele, por exemplo, nódulos em mama, qualquer coisa alterada nesse sentido, né? Qualquer alteração, sim, também pode ser realizado, né? Tem que ficar atento. Então, a gente sempre orienta o paciente a se conhecer muito bem, né? Isso é importante. Muito bem. Estamos aqui hoje, então, no 96 Mais Saúde, recebendo o Dr. Leonardo Castaldi Ribeiro, ele que é cirurgião oncológico. Nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente já volta com mais perguntas e informações sobre a cirurgia oncológica. Fiquem ligados. Você está ouvindo 96 Mais Saúde. Oferecimento Sicredi, gente que coopera, cresce. Abra já sua conta. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Música, notícia e você, de segunda a sexta ao meio-dia. Hora On! Chegou em Bauru a Ótica Zeiss Vision Center com a promoção Uma Zeiss Vale Mais. Na compra de um par de lentes, você ganha o segundo. É isso mesmo, a melhor tecnologia em lentes com segundo par gratuito. Visite a Ótica Zeiss e aproveite. Avenida Comendador José da Silva Marta, 28, em frente ao Santuário Nossa Senhora de Fátima. Telefone WhatsApp 32230506. Zeiss Vision Center Bauru. Mais que uma ótica, uma Zeiss Vision Center. 96, muito mais rádio. 96. Você está ouvindo 96 Mais Saúde. E já estamos de volta aqui no 96 Mais Saúde, recebendo hoje nos estúdios da 96 Dr. Leonardo Ribeiro, médico cirurgião oncológico, falando aqui sobre todas as minúcias, né, e especificidades da cirurgia oncológica. Então mandem suas perguntas pelo 991239696, que ele está respondendo aqui ao vivo, e ao participar do programa você vai concorrer aqui ao sorteio de 2 pizzas da Pizzaria Montazoli, que nós vamos fazer ao final, tá? Leonardo, vamos lá, a próxima participação aqui é do Renato. Existe alguma mobilização para obrigar os planos de saúde a cobrir a cirurgia robótica, principalmente nos casos de câncer? E no SUS existe a cobertura da cirurgia robótica? Não tenho conhecimento ainda de uma mobilização das sociedades, né? A gente sempre está tentando, né? A Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, que eu faço parte, sempre está tentando introduzir novas tecnologias, tá? Mas por enquanto não tem nada certo, tá? No SUS, só respondendo, o robô já está disponível em alguns centros universitários, tá? USP São Paulo, eu sei que tem, acho que a USP Ribeirão também já tem, tá? Mas alguns centros, fora esses centros, desconheço outros hospitais que tenham isso, do SUS. Tá. Rogério, participação. Doutor, esse sol intenso que temos hoje em dia tem aumentado o câncer de pele? Não necessariamente, tá? Hoje, porque o câncer de pele, ele é um acúmulo de exposição ao longo da vida, né? Não é só o de ontem ou de hoje que vai fazer diferença no sentido de vai aparecer mais câncer, tá? É o sol que você toma ao longo da vida, desde a sua infância até hoje. Então, quando você tem um câncer de pele relacionado ao sol, né? A fotoexposição,
por causa desse acúmulo de toda a vida. Então, assim, o que a gente tem que fazer mesmo é se proteger, né? Passar protetor solar, pelo menos fator 50 de preferência, né? E usar aquelas blusas com proteção UV também, se for ficar longos períodos no sol. Muito bem. A participação do Moacir. O megacólon é considerado um câncer? Não é considerado um câncer, tá? Não é também um fator de risco conhecido para câncer, tá? É uma doença benigna, muito relacionada à doença de Chagas, né? Então, assim, existem outras causas, mas a principal é a doença de Chagas. Tá. A Márcia agora. Gostaria de saber se a cirurgia de próstata pela robótica previne problemas de impotência para o homem. Sim, diminui bastante o risco, tá? Então, pela precisão e a magnificação que a cirurgia robótica dá, né? Divisão 3D e o zoom que ela consegue nos fornecer, a preservação dos nervos que vão para o pênis, causando disfunção erétil, é muito mais possível e diminuiu bastante a incidência, né? E o risco, né? De você ter impotência depois. Vamos lá, a participação agora do Guilherme. Gostaria de saber se o exame de toque é a melhor forma de detectar o câncer de próstata ou existem outros exames? O toque ainda é essencial junto com o PSA. Existem estudos aí mostrando que a ressonância talvez de próstata esteja surgindo como uma alternativa, tá? Mas o melhor é discutir junto com o seu urologista o que ele acha mais adequado para o seu caso, tá? De acordo com as suas queixas. Mas normalmente o PSA e o toque ainda é o recomendado pelas sociedades. Muito bem. Agora, o Marcelo, em um nódulo, é possível que metade seja benigno e a outra metade maligno? Existem nódulos assim, tá? Dependendo do tamanho da lesão, você pode fazer uma biópsia de uma parte que não é câncer, mas tem a outra que é câncer, tá? Mas isso vai depender de alguns aspectos, tá? Falando de um nódulo maior. Nódulos pequenos, até 2 centímetros, se você fizer uma biópsia e ele ser negativo, muito provavelmente não é câncer, tá? Mas nódulos muito grandes, com uma alta suspeita, pode ser que às vezes você pega, fazendo na biópsia, uma área que não é câncer, sim. Vamos lá, agora tem a participação aqui do César, eu vou ler aqui como ele escreveu, tá? Doutor, o senhor que tem propriedade para falar, tem moral e trabalha com isso. Dá uma puxada de orelha na galera que utiliza cigarro eletrônico. Cigarro eletrônico já está muito bem falado, tá? Aumentou muito a incidência de câncer de pulmão em jovens, tá? Então, pessoas com 20, 30 anos tendo câncer de pulmão, que é um câncer difícil de ser tratado. Além de ele ser proibido no Brasil, né? Não é liberado, então não poderia nem ser utilizado. Mas toda forma de tabagismo é ruim, tá? Não importa qual você utilize, todos eles aumentam o risco de câncer. Mas o VAP, né, o cigarro eletrônico, esse daí é um dos piores aí. Existem vários relatos, vocês entrarem na internet e verem, de jovens com enfisema avançado, que às vezes nem um tabagista de 30 anos consegue ter. Poxa vida, quer dizer, usando por quantos anos o VAP que ele desenvolve isso? 1, 2 anos. 2 anos usando? Já tem enfisema. E ele não é liberado então para uso no Brasil? Não é. Que coisa, né? Como é que pode assim? Então fica aí o alerta, né, do doutor aqui. A Luciana. Minha irmã teve carcinoma no colo do útero, fez quimioterapia e rádio. Depois fez cirurgia de retirada do útero e agora voltou no tecido em torno do rim e uretra, por fora. A cirurgia seria uma opção? Nos casos avançados de câncer de colo do útero, normalmente a gente acaba não operando, tá? A gente só faz a quimio-radioterapia hoje, de acordo com os últimos estudos, né? No caso dela, especificamente, tem que ser avaliado qual que é a extensão dessa doença para definir se vai fazer só uma quimioterapia primeiro e deixar uma cirurgia para um segundo momento. Então, vai depender da extensão de quanto tecido está pegando em volta do rim, aí, do ureter, da bexiga. Então, saber a real extensão para definir uma cirurgia, porque é uma cirurgia complexa, tá? No sentido de como que a gente vai lidar com, às vezes, tendo que retirar o rim ou um pedaço do ureter. Então, isso é uma cirurgia que tem que ser muito bem avaliada e adequada para o paciente. Muito bem. Agora, a Luciana. O convênio cobre exame genético para saber se a mulher tem probabilidade de ter câncer? Se tiver histórico, sim, tá? Na família. Normalmente, como que funciona a avaliação genética para câncer? Uma pessoa na família, um parente de primeiro grau tem o câncer, você pesquisa nessa pessoa a alteração genética
E essa alteração genética é pesquisada dentro dos parentes mais próximos. Aí, para tentar definir se essa família toda tem. Agora, o Davi, os exercícios de alta intensidade podem reduzir a evolução do câncer de próstata? Reduzir a evolução? Eu acho que quer dizer se prevenir. Eu acho que sim. Se for prevenir do jeito que você quis dizer, sim. Pode prevenir como qualquer outro tumor, tá? Então, o uso de atividade física pode sim prevenir o aparecimento de tumores, inclusive o tumor de próstata. Muito bem. Leonardo, vamos voltar aqui ao tratamento geral do câncer, né? Não só a cirurgia. O que a gente tem de opção hoje em dia? O que existe? É a químio, rádio e a cirurgia? Existe alguma outra modalidade? Hoje nós temos a imunoterapia, que são medicamentos que eles tentam promover o seu sistema imune a ser mais eficaz contra as células. Tá? Então, eles deixam o seu sistema imune mais forte. Você tem as terapias-alvos, que elas procuram genes específicos. Tá? Hoje você tem algumas pesquisas com vírus, né? Então a introdução de alguns vírus já associados aos próprios tumores, fazendo uma resposta imune mais adequada. Isso já é utilizado no melanoma, tem alguns outros tumores agora sendo utilizados. Tem a CAR-T-cell, que é uma célula de transplante que está sendo utilizado, está sendo pesquisado. O AC Camargo faz parte, o USP Ribeirão faz parte das pesquisas com essa nova terapia. Então, assim, medicamentos e alterações estão surgindo diariamente. É muito difícil ficar atualizado em todos que estão acontecendo, mas sim, todo dia tem alguma coisa nova, algum estudo novo ocorrendo no sentido de melhorar o tratamento do câncer para todo mundo. Vamos falar um pouquinho da diferença de quimioterapia para radioterapia? Porque às vezes a gente fala esses dois termos, mas não fica muito claro na cabeça das pessoas a diferença entre elas. Bem, o jeito mais simples de explicar, acredito que é assim, a radioterapia é como se fosse a cirurgia, vai tratar o local, tá? Então, você tem uma lesão no intestino, ela vai tratar o intestino só. A quimioterapia vai tratar o todo. Então, vai tratar, se você tiver uma lesão no intestino e uma no fígado, ela consegue fazer os dois ao mesmo tempo. Então, acho que esse é o jeito mais fácil de explicar. Então, a quimioterapia atua em todo o corpo, enquanto a radioterapia atua num local específico. Em relação a efeitos colaterais, a quimioterapia causa mais? Depende de paciente para paciente, tá? Tem pacientes que passam quimioterapia como se não tivesse acontecido nada, tá? Isso é a minoria, não é a maioria. Todo mundo acaba tendo algum grau de efeitos colaterais. E a radioterapia tem seus efeitos mais locais, né? O principal efeito da radioterapia são as queimaduras, né? A queimadura da pele, assim, ficam mais sensíveis. Às vezes pode ter um pouquinho de sangramento, dependendo de onde for, né? Então, vai depender, inclusive, de quimioterapia, da dose da quimioterapia. Tudo isso. Perfeito, muito bem. A gente falou muito de tratamento, cirurgia. Queria falar um pouquinho também sobre a prevenção. E uma das alternativas, uma das opções de prevenção é a vacinação. Você comentou da vacinação contra o HPV. Então eu queria que você falasse um pouquinho da importância dessa vacinação e que tipo de câncer que ela previne. A vacinação HPV hoje já é indicada principalmente para adolescentes, né, no nosso país, né, antes do primeiro contato sexual. Por prevenção do HPV, principalmente de 16 e 18, que são relacionados principalmente ao câncer de colo de útero, tá? Além do câncer de colo de útero, esse HPV é relacionado ao câncer do canal anal e câncer de orofaringe. Então, existem 3 tumores que podem ser prevenidos. Essa vacinação, ela promove uma resposta imunológica, como qualquer vacina, prevenindo que esses vírus específicos se desenvolvam nas pessoas. Então, os 3 principais tumores que ela, respondendo a sua pergunta, que ela vai tratar ou prevenir, ajudar a prevenir: câncer de colo de útero, SEC de canal anal, né, ou câncer de canal anal, e câncer de orofaringe, que é de garganta. Muito bem. A participação do José: mais uma onda de calor chegando, muita radiação solar. Tem uma curiosidade que é: para o câncer de pele, além do protetor, quais são as outras medidas que podemos tomar? Principalmente o pessoal que tem que trabalhar no sol. E quem já teve câncer de pele, quando é esse calor assim, ele pode fazer alguma outra proteção? Além do protetor solar, a gente sempre recomenda, se for ficar longas horas expostos, né, o uso de barreira física, que é a blusa com proteção ultravioleta, além do chapéu ou boné com ultravioleta.
Além disso, não tem hoje outras medidas, né? Obviamente, aquelas pessoas que não precisam evitar o sol entre as 9, 10 horas da manhã e as 3, 4 horas da tarde, tá? Que é o pico de radiação ultravioleta também, se possível, né? Vamos lá, o Leonardo. O doutor acabou de relatar que a cirurgia de câncer gástrico é tipo uma bariátrica bypass. Mas a técnica sleeve corta e descarta. E a bypass mexe no intestino e não descarta as partes. Minha dúvida é, não teria que ser tipo sleeve para descartar a parte acometida pelo câncer? O intuito da minha fala foi só para onde a gente corta no estômago, tá? A localização que a gente corta quando a gente vai fazer uma gastrectomia subtotal, que a gente vai tirar uma parte só, é no mesmo local da cirurgia bariátrica tipo bypass, tá? Então, sim, a gente tira e retira o estômago da pessoa, tá? Não deixa lá. Quando a gente faz uma gastrectomia subtotal, a gente acaba retirando tudo, tá? Tanto a sleeve quanto a gastrectomia por bypass, né, de cirurgia bariátrica, é só para fazer uma analogia, tá? Então, na cirurgia, a gente acaba retirando tudo, sim, encaminhando para análise. Muito bem, você viu que a audiência presta atenção aqui, né? Parabéns, sim. Leonardo. Muito bem, tá atento aí às respostas. Agora, a participação da Nádia. Já tive várias tias e tios que faleceram por câncer de intestino. Como faz para prevenir? Tem algum exame que eu possa fazer? A principal indicação seria a pesquisa genética na sua família, tá? Então, tentar descobrir qual o gene. Então, uma dessas pessoas que tiveram câncer, fazer a pesquisa genética nelas, para depois fazer a pesquisa em você. A principal forma de prevenção do câncer coloretal hoje é a colonoscopia. Tá? Normalmente, a colonoscopia hoje é indicada em todo mundo a partir dos 45 anos ou 10 anos antes, caso mais novo na família. Fora as doenças genéticas, que tem algumas que começam lá na adolescência, com 15 anos. Fora essas, então é mais ou menos essa indicação. Então, você que já tem essa história rica, seguir essa orientação ou 10 anos antes, caso mais novo, e tentar fazer a pesquisa genética para saber se você tem esse risco aumentado. Tá. A participação da Francisca. Se na família tem casos de câncer de mama, qual a possibilidade de alguém mais ter? Depende da idade, tá? Então, se for pacientes jovens, a gente sempre acaba fazendo a pesquisa genética nesses pacientes, principalmente abaixo de 50 anos, tá? Então, a probabilidade de ter vai depender dessa idade que o caso índice, né? A pessoa que teve na família teve o câncer. Tá. Vamos voltar aqui sobre a cirurgia. Em quais situações? Porque ela tem dois intuitos, vamos dizer assim. Ela pode ser curativa ou paliativa. Então, em que situações que a cirurgia é curativa ou em quando que ela é paliativa? Tá. Cirurgia curativa são os tumores mais iniciais que a gente fala, né? Então, até o estadio 3, normalmente, que é um estadio não metastático, nós conseguimos procurar uma cirurgia curativa. O paciente que é retirada de todo o tumor, com todo o tratamento com quimio, radioterapia, se necessário, com o intuito de curar realmente o paciente a longo prazo. A longo prazo, dentro da oncologia, por histórico, ficou determinado como 5 anos, tá? Então, 5 anos sem livre de tumor, o paciente está curado. A cirurgia paliativa são aqueles tumores mais avançados, que infelizmente a gente fazer a cirurgia para retirada do tumor não vai levar a cura para o paciente. Então, por exemplo, um paciente com câncer do intestino, que ele está obstruindo, às vezes fazer só um desvio, que a gente chama de colostomia, ou uma ileostomia, isso é uma cirurgia paliativa, simplesmente para dar conforto para o paciente. Porque paliativo não significa não fazer nada, é simplesmente tentar dar a melhor qualidade de vida para o paciente, né, durante o seu resto de vida que ele tem, enquanto a gente não acha a cura, por enquanto. E no caso de câncer metastático, a cirurgia ainda é uma opção de tratamento? Sim, para esses pacientes que precisam de alguma parte paliativa, né? Então, uma que a gente chama de cirurgia paliativa mesmo. Outro exemplo que eu posso dar aqui, por exemplo, pacientes com câncer de estômago que não conseguem comer. Às vezes a gente faz uma jejunostomia, que é colocar uma sondinha dentro do intestino para poder alimentar o paciente. Então, existe sim, a cirurgia pode ser uma opção, né? Como eu disse no começo da transmissão, né? 80% dos pacientes vão precisar de algum tipo de cirurgia oncológica, seja ela curativa ou paliativa, durante sua jornada no câncer. E como que os programas de rastreamento podem ajudar a reduzir a necessidade de cirurgias oncológicas mais agressivas? Sim, porque a detecção precoce, às vezes de lesão até pré-malignas, favorece
a prevenção do câncer mesmo, né? Então, por exemplo, a colonoscopia, que é indicada, às vezes ela pode deixar um pólipo, que é uma alteraçãozinha no intestino. Essa alteraçãozinha ser retirada antes de ela virar o câncer. Então, antes você tem que tirar um pedaço do seu intestino. Eu estou dando essa opção, mas, por exemplo, o próprio Papa Nicolau no câncer da mulher, né, o câncer do colo de útero, pegar aquelas lesões bem iniciais, não necessitando de químio, rádio, ou mesmo a cirurgia. Tá. Tem aqui um testemunho da Mônica. Ela fala para você aqui, doutor. Gostaria de expressar minha mais profunda gratidão ao doutor pelo cuidado, dedicação e humanidade com que conduziu a cirurgia da minha mãe. Desde o primeiro momento, sua atenção e profissionalismo nos trouxeram segurança e esperança em um momento tão delicado. A forma como o senhor exerce a medicina vai muito além do conhecimento técnico, é um verdadeiro dom. Sua empatia e dedicação fizeram toda a diferença não apenas no tratamento, mas também no nosso coração. Minha mãe está se recuperando bem e saber que ela esteve em mãos tão competentes nos dá uma paz imensa. Que Deus continue iluminando o seu caminho para que possa seguir transformando vidas com seu talento e generosidade. Nossa família será eternamente grata. Parabéns, muito bem, viu? Que bacana ouvir uma... Muito obrigado, Mônica. Eu fico feliz que vocês tenham sido bem tratados, né? Gostei de tratar vocês bem. Eu não tenho sempre nem palavras para agradecer. Fico até sem jeito. Mas a gente percebe aqui você, pela sua maneira, pelo seu jeito de ser, realmente que você é uma pessoa muito... Escolheu bem o seu caminho, a sua área. Parabéns, viu? Muito obrigado. A gente está chegando aqui ao final. Tem mais uma perguntinha. Como que está a expectativa de futuro para a cirurgia oncológica? Há novas técnicas ou tratamentos promissores? A principal alteração hoje, ou a principal perspectiva é a cirurgia robótica, a atualização dessa plataforma para transformar ela mais precisa e permitindo fazer cirurgias maiores com menores incisões ainda, tá? Então essa é a perspectiva na cirurgia oncológica hoje. Tá? Não tem nenhuma inovação técnica a princípio do que eu tenha visto para deixar isso menos ainda invasivo, tá? Então acho que é só a atualização da plataforma e também deixar ela mais disponível para todo mundo, né? E se puder deixar uma mensagem, a principal mensagem que você gostaria de deixar aqui para quem está enfrentando um diagnóstico de câncer ou algum familiar em que pode precisar de cirurgia? Seja bem orientado, né, pelo seu médico, tirem todas as suas dúvidas, procure um profissional adequado, né, para que ajude você nessa jornada, que eu sei que o tratamento do câncer não é uma jornada fácil, é um tratamento longo, não é um dia, normalmente são meses, às vezes anos tratando, então você precisa de um profissional que é capaz de, nessa jornada, te dê todo o apoio que você precise, tá? Então, tenha uma boa rede de apoio, tire suas dúvidas, ficou em dúvida, não tenha vergonha ou medo de pedir uma segunda opinião, tá? Então vá atrás de uma segunda opinião, porque não pode ficar essa dúvida para sempre. Muito bem. Estamos aqui chegando então ao final da nossa entrevista, agora nós vamos para o sorteio das 2 pizzas. Então a primeira sorteada, a primeira vencedora aqui é a Luciana Solana e a segunda é a Nádia Maria Medina. Então, parabéns, cada um levou para casa uma pizza da Montazoli. A produção vai entrar em contato com vocês. Eu lembro aqui novamente que esse programa ele fica salvo nas redes sociais da 96 FM e do Jornal da Cidade, o JCNet, e também no nosso canal do Spotify, que é o 96 Mais Saúde. E ele vai ser retransmitido domingo, às 7 horas da manhã, aqui na 96 FM. Então, você que acorda cedo aí de domingo vai poder acompanhar e ouvir essas informações. Gostaria de agradecer a participação de todos os ouvintes, vocês que mandaram suas perguntas. E, Dr. Leonardo, obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui no 96 Mais Saúde. Eu que agradeço pelo convite. Se precisar de mim, eu volto aqui quando você quiser. E se previnam de pessoas. Os ouvintes aqui, por favor, se previnam, que a prevenção é o melhor tratamento para o câncer. É isso aí, não, com certeza você será chamado de novo aqui, se expressa muito bem, é muito seguro nas suas explicações, muito didático. E para quem quiser saber mais sobre esses assuntos, onde que as pessoas podem te encontrar? Pode me encontrar nas redes sociais, o Dr. Leonardo Castaldi, ou no CDU, onde está o meu consultório hoje também, tá? Então, vocês podem me procurar e ficarei feliz em tirar todas as dúvidas de vocês. Muito bem, o programa fica por aqui, esperamos vocês na semana que vem. Tchau. Você ouviu 96 Mais Saúde.
Oferecimento Sicredi, é ter com quem contar. Em Bauru, conte com 5 agências, aplicativo e todos os nossos canais. Abra já sua conta. E Zeiss Vision Center Bauru, mais que uma ótica, uma Zeiss Vision Center. Aqui no Sicredi a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo, seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como o WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi. É ter com quem contar. De segunda a sexta, das 6 às 8 da manhã. Cidade 360. Jornalismo em todos os ângulos. Oferecimento Confiança Supermercados. Baixe o app Clube Cliente Confiança e aproveite ofertas exclusivas. Abertas inscrições para o vestibular 2025 da IT. Informações pelo site it.edu.br. Guanda Baterias, a energia que você precisa. Há 30 anos fornecendo baterias de qualidade superior com melhor custo-benefício para Bauru e região. Buranelos Despachante Aduaneiro. Há 16 anos ao lado de importadores e exportadores. 3227-2794. Comece 2025 com a melhor internet do estado de São Paulo. 200 mega a 1 giga a partir de R$ 79,99. Contrate em desktop.com.br. Ótica Prime. Aqui você encontra Balma, Celine, Dior e Fendi. Rio Branco 2615 no Metropolitan Square. Começa agora Hora Extra.